Olá, plantoides! Eu tô aqui com o casal Effusilobum. Eles são conhecidos no rolê bastante por estar passando essa planta para as pessoas e tudo mais. E eles trouxeram mais uma muda aqui para mim, mudona bonita, ó. Anthurium effusilobum, certo? A origem dele é qual? Vocês lembram? Equador. Equador e tal. Eu ajudei na identificação na época, há quase 9 meses atrás e tal. E esse bichinho tá no rolê graças ao casal Effusilobum aqui. E aí eles trouxeram mais uma muda aqui pra mim pra gente fazer uma troca. Eles já escolheram aqui as plantinhas e a gente vai ver eles desenterrarem aqui e escolherem as mudas pra levar. Valeu? Isso aí. Salve! A gente veio aqui, conversou já sobre essa troca, né? Esse é o Papililâmino. O Fly comentou que estava tomando pouca luz no paredão e ele quadrifurcou, né? Gerou essas 4 mudas apicais. Tirou 4 mudas, né? Uma tá lá e essas 3 daqui. E é daqui que a gente vai tirar um papi. Isso. A gente tem um, só que tá pequenininho, porque a gente tem um coelho, um Zezinho, que fez questão de roer nossas plantas, tá? Inclusive o papo foi uma delas, então a gente tá tentando aí ter uma segunda muda. E o interessante é que essa muda do Papililâmino que eles estão se referindo veio de troca com o Scott, e o Papililâmino do Scott foi eu que passei para ele. Então é um ciclo aí interessante. Tem um backup, né? Esses carinhas ainda estão em processo de enraizamento, são 3 apicais. E ele tá escolhendo uma das mudinhas aí. Nem sei como tá de raiz e tal. Vai ser a primeira vez. Legal. O Fly perguntou se a gente queria uma pazinha e tal. Só que eu quis ser realista com o meu tipo de cultivo, porque eu faço tudo na mão. Eu também faço tudo na mão. Então, é uma... Elas ainda estão assentando, renascendo, rebrotando, né? Mas eles querem levar mesmo assim, tá de boa pra eles. Eles têm estrutura lá pra dar continuidade. Mantendo longe do coelhinho, né? Isso eu aprendi. Então é uma muda de papi que eles vão levar aqui e... um munene também. Um munene trilobado. Isso. Aí essa a gente ainda não tinha. Geralmente a gente adquire muita planta na troca, então até por isso do casal Effusilobum, né? A gente faz muita troca. E aí essa a gente já não tinha, então vamos pegar aqui também, aproveitar já. A gente cultiva Anthurium, Philodendron e outras plantinhas aí, mas preferencialmente Anthurium. Tá sem raiz ele? Como tá? Ah, ele tá com umas raízes pequenas. Isso, tá com raízes. A gente vai deixar... Ambos estão mais ou menos na mesma condição. O que vocês pretendem fazer com eles para dar continuidade de cultivo? O nosso substrato, a gente chegou num resultado legal, que foi na prática realmente, né, no empirismo, que a gente mistura a própria terra, né, a terra orgânica com chips de coco e gosta de colocar uma perlita ou a vermiculita, né. A vermiculita é legal em alguns casos, principalmente nesse da raiz, que ela mantém ali a umidade sempre no substrato, e com os chips de coco, que são umas partículas grandes, né, no substrato, ele nunca acumula água. Então, na nossa experiência,
sempre tá úmido o substrato, porque a gente gosta de dar mangueirada. Na hora de borrifar a folha e regar é mangueirada. Então sempre mantém úmido, mas nunca encharcado ali, né? Pelas partículas. Pro tipo de planta que a gente cultiva, né? São os antúrios, especialmente esses que tem esses caules mais lenhosos, dá bastante certo. Então a gente teve experiências boas aí. Vocês vão deixar outdoor já então, né? Vocês falaram mangueirada e tal. Já. A gente tinha o cultivo indoor, só que agora que descobriu o outdoor, as plantas se adaptaram, não tem mais nada. É tudo outdoor, no viveirinho que a gente adaptou. Sim. Como que é a relação com a chuva e sol? A gente usa um sombrio de 50, né? Pra testar agora, como a gente colocou mais nesse fim de verão, no sol a gente acabou não pegando tanto aquele sol muito forte que queimou muita planta aí no rolê, né? Mas eu já percebi que alguns antúrios são mais sensíveis, então nossa ideia é separar realmente filo de antúrio e colocar mais algum 30% ali pra dar uma filtrada. Quando voltar a primavera, né? Pra a gente evitar essas queimaduras. Sim. Mas os fios adoraram. 50% a gente achou ideal pra eles. E faz muita diferença também a água da chuva, né? A gente deixar a água da chuva bater nas folhas fez as plantas darem um boom, assim. Muito. Porque antes a gente morava em apartamento, então a gente tinha todo um cuidado, tinha um regadorzinho que a gente tinha que ir regar, borrifar. Agora com a chuva, as plantas, assim, cresceram tão gigantes já algumas. É perceptível a diferença entre cultivo indoor e outdoor por causa da influência de sol e chuva, né? Sim, demais. Além das inflorescências, né, que dão, assim, também. E assim, é um privilégio ter um espaço para ter cultivo outdoor, mas traz uma facilidade gigante, assim, imensa, né? Eu sei que tem muito valor ornamental para decoração e tal, mas a gente sentiu essa diferença, assim, acordar, dar uma mangueirada nas folhas e já regou ali, sabe? Não tem essa preocupação tanto do controle, né, e aí a gente percebeu que isso fez muita diferença, assim, de realmente entender que elas têm um processo próprio, né, de crescimento e de relação com o próprio ambiente que elas estão, assim. Isso foi bem legal. Bem legal, Nanda e Vitor e Nanda, casal Effusilobum, eles acabaram de sair aqui da minha florestinha, deixaram aqui mais um indivíduo para minha coleção, bonitão aqui, Anthurium effusilobum. Provavelmente a ID mais específica e mais correta seja Anthurium effusilobum var, variação bogotense, parece que é isso, mas de qualquer forma a gente tem conhecido e levado essa espécie aqui, eles, né? Casal effusilobum, justamente porque eles que trouxeram para o rolê esse bichão aqui super bonito. Plantas mudas já, bem adultas, praticamente matrizes, né? E há 9 meses atrás eles trouxeram para mim o primeiro indivíduo, fizemos a troca agora desse segundo, como vocês puderam ver, e seguimos aqui com Jardineiros Urbanos por Fly. Bom, eu ia falar sobre mão na terra e apresentar sobre esse tipo de conteúdo, só que eu lembrei de mais um tema solicitado por plantoides aí já há algum tempo, espaçadamente. Uma galerinha quer saber sobre velocidade de desenvolvimento, que eu categorizasse a vocês em relação a tempo de desenvolvimento, de crescimento. O primeiro ponto que a gente precisa ter em mente é que o habitat, o clima, o microclima que a gente vai proporcionar para o indivíduo tem que ser o ideal. Porque senão o referencial de crescimento e desenvolvimento fica totalmente sem base, confuso, perdido. Uma coisa é você deixar uma planta que precisa de meia sombra na sombra, uma planta que tolera sol pleno na meia sombra, e isso vai bagunçar com certeza a nossa métrica aqui. Então vamos falar ter sempre em mente o clima ideal para a espécie. Como eu tenho algumas referências aqui de variedades, híbridos, espécies, variações, a gente consegue ter um referencial, mas sempre tendo como ponto de referência, partindo do pressuposto do habitat, clima e microclima ideais, ok? Dito isso, neste episódio a gente vai focar nas espécies de rápido desenvolvimento, o que eu considero rápido, e vou fazer minhas observações em cima de cada espécie para justificar. Legal?
Começando então, Philodendrons, então, bora lá. Philodendron Bernardo Pazzi, brasileiro. Esse cara aí tem um crescimento bem interessante em termos de velocidade, desde que ele esteja bem enraizado. E assim, embora muitas urban jungles sejam indoor e convenha suplementar com luz artificial, seja grow light ou LED bulbo, é um carinha aí que, se condicionado a meia sombra, ele vai entregar sim um crescimento bastante interessante. Talvez na fase juvenil, com base aí na média dos tamanhos de muda que eu vejo se espalharem, certo? O crescimento não seja tão visível, mas depois de um tempo você vai notar aí um desenvolvimento bastante interessante, tá? Philodendron anisotomon, esse cara é bastante acelerado, rústico, forte, entrega lâminas foliares vistosas e bonitas, estreitas, com bastante velocidade. Philodendron gloriosum, eu considero uma planta, uma espécie de rápido desenvolvimento. É um indivíduo que não requer tanta iluminação, mas se você entregar mais luz, ele vai dar um boost aí no crescimento. Mesma coisa para o Philodendron Plaumani, outro terrestre. Mesma coisa para o Philodendron Sodiroi. O Philodendron também ornatum, parentescos aí com Sodiroi, certo? São terrestres que entregam sim um crescimento interessante. Não tinha incluído aqui na lista um outro terrestre, mas eu vou incluir, que é o Linami, que é essa experiência recente que eu tenho. É um outro terrestre que entrega um crescimento acelerado, ok? Talvez o Pastazanum seja um terrestre aí de crescimento médio para lento, mas esses demais aqui eu noto boa velocidade de crescimento. É importante dar uma pausa e dizer que o cultivo indoor e o cultivo outdoor aberto, ou seja, com condições da planta receber uma luz solar filtrada e chuva, são sensos de realidade, sensos de desenvolvimento e comportamento totalmente de padrões diferentes. Não dá nem para comparar. Então, existe aí um habitat ideal indoor e um habitat ideal outdoor. Philodendron melanocrissum, bem enraizado, mesmo pequenininho, e você dando uma condição ideal de microclima. Considere aí meia sombra também. O bicho é rápido, é interessante, tá? O desenvolvimento é legal. Alguns de vocês podem parar e dizer: pô, o Fly tá dando uma qualificação de rápido para algumas espécies que eu acho tão lento. É que talvez vocês não tenham referencial de outras na gradação que eu estou pensando aqui. Não só na questão de microclima, mas de indivíduos que são realmente muito mais lentos e talvez menos fáceis no acesso, né? Por causa de preço ou poucas unidades aí. Então a referência aqui é em cima de uma abrangência de espécies que eu tenho aqui no meu rolê. Philodendron SP69686. Um indivíduo, uma espécie, minto. Não se sabe ainda se é espécie, se é híbrido, provavelmente híbrido. É um carinha que entrega aí uma velocidade interessante de crescimento, principalmente com calor e umidade. Aqui em São Paulo, que não é o suprassumo natural de calor e umidade, como em regiões de Nordeste e Norte, ele vai rapidinho até. Já que eu citei Norte e Nordeste, lá todos esses caras vão fluir, vão se desenvolver com mais velocidade e quase que 12 meses por ano por causa de clima. Philodendron squamiferum. Squamiferum é um cara rapidinho aí também, legal, uma puta planta interessante. Philodendron Florida Ghost, embora tenha essa característica meio de variegação, algo relacionado a Marmoratum, né? Mint, é um híbrido veloz. E deixei por fim aqui uma variegata, um híbrido com variegação que é rápido, o Philodendron Florida Beauty. Já citei isso em outros episódios. Ele é definitivamente um híbrido com variegação que desenvolve rapidamente,
Assim como eu poderia dizer também, e vou incluir aqui, o Philodendron domesticum variegatum. São duas variegata que quebram um pouco com aquele mito de plantas variegatas serem mais lentas. E são, até mesmo um Epipremnum com variegação é mais lento do que um Epipremnum sem variegação. Monstera deliciosa, clássico, né? Que beleza, deu bug na câmera aqui e eu perdi tudo que eu já tinha filmado. E vou repetir, embora não pareça, vou repetir sobre Anthurium e Monstera aqui. É um saco quando isso acontece. Bora lá então para a categoria gênero Anthurium de crescimento rápido. Lembrando que hábitat ideal influencia nesse rolê de crescimento, velocidade de crescimento. Lembrando que o referencial de um número maior de espécies, variedades, híbridos também influenciam, tá? Falar de velocidade de crescimento de Anthurium é saber que a média geral de velocidade diminui em relação aos Philodendron no geral, tá? Mas vou começar com um aqui que dá para dizer que mantém aí uma média alta de velocidade como o Philodendron. É o Anthurium Macrolobium Batman, que inclusive no rolê aí tem duas variações. Uma com uma folha mais lisa, que é essa aqui que eu mostro para vocês e me refiro realmente em termos de velocidade, e uma que tem a folha mais fosca, a aparência mais de couro, menos brilhante assim. Também tenho, é um indivíduo bem pequenininho, mas este Anthurium Macrolobium Batman, que é a minha principal referência, é meu híbrido mais antigo, ele é muito rápido. Anthurium Magnificum é um carinha também que eu considero rápido, dos aveludados, talvez seja um dos mais rápidos, emparelhado com o próximo, que é o Anthurium Clarinervium. Além então dessa velocidade interessante de crescimento, existem plantoides que elegem a espécie a ser adquirida pela velocidade de crescimento, sim. Tem gente que não curte muito ficar esperando o indivíduo lançar uma folha nova, certo? Então Clarinervium é recomendado para isso. E além disso, é um aveludado que raramente vai dar problema de queimadura, ressecamento nas folhas, tá? É muito raro isso acontecer. Magnífico queima com mais facilidade, cristalino também, agora o Clarinervium é muito raro. Anthurium Veitch, sim, no meu rolê aqui, no volume de espécies que eu tenho por aqui, eu considero o Veitch um carinha rápido. Rápido assim, tá lá na fronteira entre o rápido e o médio, mas é um cara que eu considero uma velocidade bacana e de crescimento. Anthurium Pedatum também cresce bem legal, cresce rápido. Anthurium Furcatum e Anthurium Recavum. Pedatum, Furcatum e Recavum são três referências interessantes porque eu peguei ao mesmo tempo e com mais ou menos o mesmo tamanho. O indivíduo tinha mais ou menos o mesmo tamanho. Em hábitat muito semelhante, os três cresceram proporcionalmente iguais. O Pedatum em primeiro lugar, assim, mas porque também deixei na chuva e no sol antes de todos. Depois veio o Furcatum, que está com tamanho intermediário entre os três, e o Recavum, que está menorzinho, porque está sem chuva. Mas quando os três estavam no mesmo hábitat, eles cresciam bem proporcionalmente assim. Anthurium Lineolatum é um carinha de crescimento bacana, é veloz, até mais que o Veitch, por exemplo. Anthurium Panguiense, esse cara é bem interessante, porque mesmo sem tomar chuva, nunca tomou, só coloquei num vaso mais avantajado, o cara deu um boost aí de crescimento bem legal. E o Anthurium Oxycarpum, cresce bem rapidinho também, tem uma inflorescência diferente, tem uma espádice verde clara, bem bonita assim, bichinho interessante. E por fim, eu elegi aqui algumas Monstera para lançar neste episódio de Arace, desenvolvimento e crescimento rápido.
Vamos começar com uma que é inegável, se estiver bem enraizada, bem estruturada, pequena, pode ser pequena, quando eu falo bem estruturada não quer dizer grande, uma muda pequena, bem estruturadinha, raiz, caule, folha, você vai notar um bom crescimento na Monstera adansonii subespécie laniata, lembrando que tutor, para todas elas, que eu vou falar menos a deliciosa, é determinante para o crescimento do caule, das folhagens, das raízes aéreas, ok? Tutor, parede, tutor esfagno, tronco. Monstera deliciosa, cresce rápido. Se você falar, pô, não acho que cresce tão rápido assim, Fly, é porque ou você está num habitat condicionando aí a planta num microclima não tão ideal, ou não está bem enraizado, ou você talvez não tenha um referencial de outras variedades para criar um critério mais detalhado, talvez, certo? Monstera subpinnata também é um bichinho aí que cresce bem rápido, bem legal. Monstera obliqua peru, ao contrário do que antes da gente ter acesso a essa planta, a gente tinha uma ideia de que ela era lenta e por isso tão falada lá nas gringas, certo? E a gente vai ver, na hora que a gente começa a ter indivíduos por aqui, começa a se espalhar, ela é muito rápida, né? Então você vê como às vezes as pessoas criam mitos com base meio, sei lá. Então a Monstera obliqua peru é uma espécie de crescimento bem rápido, bem interessante. A única questão é que a Monstera obliqua peru gosta mais, vamos dizer assim, de liberar flagiliforme. E aí então freia aquele crescimento das folhagens um depois do outro, né? E fica lá o flagiliforme buscando algum lugar, alguma superfície para colar e continuar o seu crescimento. E por fim, mas não menos importante, falo da Monstera affilechleriana. Affilechleriana, obliqua peru e adansonii subespécie laniata estão lá, tete a tete, no crescimento, na velocidade de desenvolvimento. A subespécie laniata, com certeza, a mais rapidinha de todas. Bom, foram mais de 25 variedades aí, espécies, híbridos, que eu trouxe a vocês como referência de arace que tem um desenvolvimento mais rápido, numa média, considerando de novo, microclima ideal, uma percepção clara de que indoor e outdoor entrega diferenças evidentes, e que esses referenciais ficam mais apurados quando você tem contato com um número maior de espécies aí e variedades do rolê, tá legal? Então foi isso, meus queridos plantoides. No próximo episódio a gente vai falar de velocidade média, baixa velocidade e espécies extremamente lentas, porque existem sim algumas espécies aí que são bem lentinhas, tá legal? Vou ficando por aqui e até o próximo episódio do Jardineiros Urbanos pro Fly.